Boa tarde a todos. Vou apresentar aqui para vocês algumas das principais impropriedades detectadas pelos auditores da Secretaria de Fiscalização quando da realização de inspeções e tomadas de contas aí dos todos os municípios goianos nos últimos 2 anos e meio. Mas antes eu gostaria de falar brevemente a respeito da competência e da atuação da Secretaria de Fiscalização. A Secretaria de Fiscalização tem por competência, dentre outras, a realização de inspeções e tomadas de contas especiais, em todas as áreas, seja ela contábil, jurídica e de engenharia. Para isso, a Secretaria de Fiscalização tem em seu quadro uma equipe multidisciplinar, tendo auditores da área contábil, jurídica e de engenharia. Antes, é bom dizer como que é dividida a área fim do tribunal. A área fim do tribunal é dividida em 6 secretarias de controle externo. Secretarias de Atos Pessoal, Secretaria de Fiscalização, Secretaria de Contas de Governo, Secretaria de Contas Mensais de Gestão, Secretaria de Licitações e Contratos e Secretaria de Recursos. A Secretaria de Fiscalização vista os auditores de controle externo, quando da realização desses trabalhos, estarão sempre em contato aí com os controladores internos. Na fase de planejamento, via telefone, via aí, e-mail, que provavelmente alguns de vocês, vários de vocês já receberam esse contato. E quando da execução dos trabalhos em campo, em contato direto com os controladores internos, na obtenção de dados, informações e documentos. Principalmente na obtenção de documentos, porque dentre a competência do controle interno está a guarda dos diversos tipos de documentos aí referente à prestação de contas dos gestores. Para esses trabalhos serem realizados, é de fundamental importância a participação dos controladores internos e dos membros do sistema de controle interno. Então, são nossos parceiros na realização dos nossos trabalhos, inspeções e tomadas de contas especiais. Na realização desses trabalhos, nos últimos 2 anos e meio, são encontradas algumas impropriedades que acontecem na grande maioria dos municípios. E aí vamos apresentar algumas delas aqui, que acontecem quase em todas as áreas. Não todas, as principais, ou melhor, algumas das principais. Em quais subsistemas? Licitações e contratos, financeiro, arrecadação e receita, patrimônio almoxarifado, contabilidade, transportes, recursos humanos, educação, saúde, assistência social e previdência social, regime próprio de previdência social. Primeiro subsistema, licitações e contratos. Vamos à primeira impropriedade. Fracionamento de despesas para a realização de compras diretas ou adoção de licitação de menor amplitude. O que seria isso? O que ocorre? Licitações sendo fracionadas aí para fins de quê? Dividir o objeto em etapas ou fases ou em parcelas, de forma a fugir da modalidade de licitação pertinente. Normalmente se licitando em convites, algo que deveria ser um pregão, uma tomada de preço ou uma concorrência. Compras sendo realizadas aí durante todo o mês, no decorrer do ano, com valores abaixo de 8 mil. Ou seja, o objeto como um todo sendo dividido, no sentido de fugir da modalidade de licitação pertinente. Como que se define a modalidade de licitação pertinente à necessidade da administração? Seja ela uma obra, seja um serviço de engenharia, seja outro serviço ou uma compra. Levantamento das necessidades de bens e serviços para o exercício ou verificação da programação do orçamento anual para definir a modalidade licitatória, valor do bem ou serviço específico. No caso de uma obra ou serviço de engenharia, como se define a modalidade de licitação? A partir do valor estimado para toda a obra ou estimado para todo o serviço. Caso queira a administração dividir em etapas, parcelas, como a lei de licitação permite, a cada parcela ou cada etapa deverá ser licitada na modalidade de toda a obra ou de todo o serviço. No caso de outro serviço, o valor estimado para todo o serviço define a modalidade de licitação, podendo ser dividido aí em parcelas, mas desde que a modalidade de licitação de cada uma das parcelas seja na modalidade devida, pertinente para todo o serviço. No caso de compra de material, por exemplo, compra de material de construção para uma obra certa. O que define a modalidade de licitação? A quantidade de material levantado com seu custo, o custo total de material necessário para a execução da obra. Ali define a modalidade de licitação. Muitas vezes confunde-se na compra de material para uma obra certa, tendo como base o orçamento global da obra. Não, o orçamento global da obra define a modalidade de licitação caso a obra seja licitada por empreitada.
Mas no caso de compras de materiais, é o total apenas dos materiais que define a modalidade de licitação, onde a tabela é outra. Não aquela com limite, por exemplo, de carta convite a 150, e sim 80 mil para o convite. No caso de compra de material para manutenção, seja de construção ou qualquer outro tipo de material de utilidade, de bem de consumo ou permanente. O montante, o valor estimado para o gasto em todo o exercício. Ali se define a modalidade de licitação. E não cada compra isolada ou não a compra para um mês ou para um período determinado. Pode a administração, sim, fazer a licitação parcelada, seja ela a cada 3 meses, 6 meses, mas desde que a modalidade de licitação seja com base no levantamento das necessidades para todo o exercício. Um dos parâmetros, o que está previsto na LOA, que foi estimado para aquele tipo de despesa. Ali define a modalidade de licitação pertinente, adequada. Isso é algo que acontece no município de pequeno porte, médio porte, grande porte. Recentemente fizemos aí uma inspeção no município, onde durante 3 anos o município realizou quase 500 mil de aquisições diretas, sem contrato, só com empenhos e alguns empenhos aí até devendo ser uma tomada de preço. Então é algo recorrente que acontece em todos os municípios praticamente, acontece normalmente todos os meses, principalmente a questão das compras abaixo de 8 mil, de forma a fugir de licitação. E os controladores internos, normalmente, o que acontece? Às vezes omisso, tomam conhecimento, mas não notificam os gestores e não comunicam o tribunal, como determina a resolução normativa 0401. Outra impropriedade. Projetos básicos e termos de referência que não contenham todos os detalhamentos necessários para a identificação do objeto licitado e avaliação do seu custo. Isso também acontece em todos os municípios, principalmente no caso de obras, onde tem-se um valor expressivo aí de gasto. Projetos básicos que não têm o detalhamento mínimo necessário suficiente para caracterizar a obra ou objeto da licitação. E ainda, que não permite avaliar seu custo. Muitas vezes o projeto básico é constituído do quê? No caso de uma obra. Às vezes com apenas uma planta baixa de arquitetura, ou com um projeto de arquitetura confundindo que projeto básico é o projeto de arquitetura e não é, e com um orçamento detalhado. Aí vem aquela pergunta, como que chegou naquele orçamento detalhado se não tem um projeto que demonstra aquele serviço? Como chegou naquelas quantidades de serviços se o projeto não permite a quantificação daquele serviço? Então, ou tem informação privilegiada para cotar preço e apresentar uma proposta, ou aquilo que normalmente acontece. Um projeto básico deficiente, mal elaborado, por consequência, na grande maioria das situações, sobrepreço no contrato, por consequência, superfaturamento, por consequência, dano ao erário. Sendo aí responsabilizados, às vezes, gestores, técnicos, servidores, e às vezes, o controlador interno. Então, o que acontece? O que precisa no projeto básico? Ter, no caso da obra, todos os projetos da obra. No caso de uma edificação, projeto de arquitetura, os projetos complementares, os projetos de estrutura de concreto, projeto de sanitário, projeto de lógica telefônica, ou seja, todos os projetos da obra constituem o projeto básico. E não só uma peça, não só uma planta. A especificação, muitas vezes se esquece de especificar como que a administração quer que executa cada um dos serviços. Esquece, às vezes, de especificar os materiais que serão empregados, qual a qualidade dos materiais que serão ali empregados naquela obra. E, por consequência, que compõe o projeto básico também, o orçamento básico da obra. Que os preços unitários lá devem ser quais? O tribunal tem na sua resolução definindo que utiliza as tabelas dos órgãos oficiais, CELG, Saneago e AGETOP. Não que o preço base lá no orçamento tenha que ser esses preços, que são limites, são tetos, mas que devem ser observados como limitador para definir seus preços unitários referenciais. E no caso dos projetos, ter algum serviço que não esteja contemplado nessas tabelas de preços referenciais, deverá ser apresentado a composição desses custos unitários. Com base em quê? Em pesquisa de preço de mercado, registrado em um mapa de coleta de preço de mercado, com os dados das empresas onde foram coletados os preços unitários. E ainda deve-se definir o quê? O critério para a definição do preço unitário para servir da composição do custo do serviço. Porque se faz uma coleta de preço de mercado, tem às vezes 3, 4 pesquisas, cada um com preço unitário. Qual será o preço unitário escolhido? A média, a mediana
moda, média, mediana, qual desses preços que será utilizado? E aí sim, fechando o orçamento básico, fechando o projeto básico de uma obra. No caso de outros serviços, deve ter detalhamentos que contempla todos os serviços ali que estão sendo licitados. Como foi estimada as quantidades, como se chegou nos preços unitários. Vamos a cada um deles. No caso de obras e serviços de engenharia, isso que foi dito. No caso de compras de materiais para uma obra ou serviço específico, o que deve constar do projeto básico? É o projeto básico da obra e a relação dos materiais que serão empregados na obra, ou seja, que estão sendo licitados. A partir de onde são definidos esses materiais? A partir dos projetos, da especificação e a partir do orçamento global. Ali tem-se a relação dos serviços e os preços unitários. Quais serão? Aqueles das tabelas de preços oficiais adotados pelo tribunal de materiais de construção, e no caso de não constar algum material dessa tabela, deverá ser apresentado um mapa com a coleta de preços do mercado para definir qual o preço unitário referencial. No caso de um projeto básico para materiais de construção para manutenção, como que se deve constar de um projeto básico? Primeiro, levantamento das necessidades da administração para um período determinado. Ou seja, a administração quer licitar a compra de material para quantos meses? 3 meses, 4 meses, 6 meses ou 1 ano? Segundo, pesquisa de preço de mercado para subsidiar os preços unitários referenciais aí do orçamento básico. Lembrando que todo projeto básico, todo levantamento de necessidade da administração deve ser realizado por servidor formalmente designado. Aquilo que o Zanzoni disse antes, no processo deve estar aí definido os papéis de cada responsável. De preferência que tenha aí, preferência necessariamente precisa de uma norma. Mas mesmo que ainda não tenha sido editada uma norma, é necessário que o gestor designe formalmente o servidor responsável pelo projeto básico, pelo levantamento das necessidades. Por que isso? No momento, se caso tiver alguma falha e tiver que ser responsabilizado alguém, cada um na sua etapa, na sua fase do processo. Projeto básico, no caso, para uma estação cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. O que precisa constar do projeto básico? Primeira coisa, levantamento das necessidades da administração. Isso a partir de onde? Para que fim será destinado? Quem vai utilizar esses gêneros alimentícios? Os alunos. Então, primeira informação que tem que ter num projeto básico. Quantidade de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Quantidade de refeições ou de lanches servidos por aluno dia. Quantidade de dias letivos para o qual se destina aquele objeto da licitação. Pesquisa de preço de mercado desses materiais no mercado para subsidiar os preços unitários referenciais. E a especificação de cada um desses gêneros alimentícios que estão sendo licitados. Porque senão tem o intuito de licitar e comprar alguma coisa, na hora de entregar outro, fica a administração no prejuízo. Projeto básico de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos. Levantamento das necessidades da administração, para quê? Em função do quê? Das necessidades da administração levantadas por um servidor informalmente designado também. Pesquisa de preço de mercado dos tipos de medicamento que está sendo licitado, comparando os preços unitários da pesquisa, depois de registrado em um mapa de coleta de preço, com os preços da Anvisa. E aí sim definindo qual, escolhendo logicamente o menor dos dois para ser o preço unitário referencial. E a especificação de cada um dos medicamentos e materiais está sendo licitados. No caso de medicamento, tipo de embalagem, quanto comprimido por caixa que quer, qual o princípio ativo que quer a administração. Ou seja, tem que estar definido o projeto básico, o que a administração pretende com aquela licitação, qual bem que deverá ser entregue. Não ficando a cargo da licitante vencedora, entregar o que ela acha. Aí fica, com relação ao controle, se torna muito difícil, correndo o risco de ter aí prejuízo na execução do contrato. Um projeto básico de compra de, projeto básico do objeto da licitação, aquisição de combustível. Muitos municípios, ou a grande maioria dos municípios, licitam combustível apenas com a relação da frota e a quantidade de combustível total licitada. Qual a necessidade da administração? Como foi levantado? Com base em quê?
Muitas vezes falam, não, eu fiz um levantamento com base em gastos e exercícios anteriores. Onde está definida a necessidade de administração ali? Não está definido. Então tem que ter um critério. Isso feito por quem? Por um servidor formalmente designado. E aí o que vai consumir combustível? É a frota do município. Máquinas, veículos e equipamentos de propriedade do município. Máquinas, veículos e equipamentos locados pelo município, onde no contrato o município é o responsável pelo abastecimento dessa frota. E a estimativa média de consumo por cada tipo de veículo, máquina e equipamento e para o qual é utilizado. Aí sim se consegue chegar numa quantidade estimada de combustível por tipo de máquina e equipamento e a sua totalização. E finalizando, no orçamento básico referencial ou no orçamento básico da licitação. Um projeto básico para aquisição de peças e serviços para manutenção de veículos. Enquanto em várias licitações, às vezes, a licitação tendo apenas a relação das peças e com preço unitário. Sem nenhum critério para demonstrar ali a necessidade da administração, seja por um período ou em função de alguma coisa. Recentemente fizemos uma inspeção onde o projeto básico se resumiu apenas ao objeto da licitação, cujo teor era contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de caminhões ou veículos com manutenção. E o valor definido lá fechado, tantos milhões. Fica até difícil para alguém que for cotar preço numa situação dessa, para um licitante. Ou tem informação privilegiada, ou alguma coisa está errada. Ou seja, nenhum demonstrativo. Precisa também um servidor formalmente designado para fazer o levantamento das necessidades da administração. A partir de onde? Da frota do município, máquinas, veículos, equipamentos. Também da frota locada, onde o município é o responsável pelo custo da manutenção manutenção desses veículos, máquinas e equipamentos. E aí definiu o quê? A média de estimativa de consumo, de gasto de peça por cada tipo de veículo nos últimos períodos. E pesquisa de preço de mercado para definir os preços unitários referenciais de cada um. Para quê? Para subsidiar, somente a pesquisa de preço de mercado, aí para subsidiar os preços unitários referenciais. Não se esquecendo, logicamente, como toda aquisição, da especificação de cada uma das peças que está sendo ali licitadas. Projeto básico de compras diversas. Assim como os demais, levantamento feito da necessidade da administração para a compra, para um período determinado. Pesquisa de preço de mercado, para subsidiar aí os preços unitários referenciais. Ou seja, sempre tem que haver pesquisa de preço de mercado para definir os preços unitários. Com um mapa registrando a coleta de preços de mercado, com a identificação das empresas. Caso os preços unitários dos materiais estão sendo licitados, não conste das tabelas de preços oficiais adotadas pelo tribunal. Celg, Saneago e Agetop. Mais uma vez, aí frisando. Um projeto básico para alocação de máquinas, veículos e equipamentos. Muitas licitações acontecem apenas com a relação das máquinas, um preço mensal a ser pago. Não demonstra, não define para qual fim será destinado nenhuma das máquinas, dos veículos ou dos equipamentos. Nenhuma composição de custo unitário. Nenhuma demonstrativa qual que é a real necessidade da administração. Então, o primeiro passo para definir o orçamento, o projeto básico, levantamento da necessidade, onde defina, onde será utilizado cada uma das máquinas, veículos e equipamentos, para onde ou qual finalidade. Critério para definir a quantidade de máquinas, veículos e equipamentos que serão locados. E a pesquisa de preço de mercado para subsidiar o quê? As composições de custos do preço da locação. Porque locação é serviço. Tem insumos que compõem essa locação. Tem o custo da máquina, a depreciação da máquina, o combustível, a mão de obra do operador. Então, série de conjuntos que englobem na composição do custo unitário. E deve ser feito o quê? A pesquisa de preço de mercado desses insumos para subsidiar aí a composição do custo unitário. Caso o custo de alguma dessas locações não constar das tabelas oficiais adotadas pelo tribunal. Projeto básico de transporte de alunos. Também da mesma forma. Projetos básicos incompletos, licitando às vezes a relação das rotas e com o preço do quilômetro rodado. Muitas vezes diz, não, o preço do quilômetro rodado é o praticado pelo vizinho, ou o preço do quilômetro rodado em contratações anteriores.
Isso não demonstra que esse valor está para este mercado. Deverá ser apresentada a composição do custo desse serviço de transporte, porque vários insumos influenciam no cálculo deste valor. Dentre eles, o que precisa ter no projeto básico do edital, cujo objeto é transporte de alunos? A definição de cada uma das rotas, em função da quantidade de alunos a ser transportado por cada rota. A extensão de cada rota. O tipo de pavimento de cada rota, estrada vicinal ou pavimento, porque isso influencia na manutenção do veículo e, por consequência, influencia no valor do quilômetro rodado. A frequência de transporte por rota será 2, 4, 6 vezes ao dia? A categoria do veículo que será utilizado por rota. A pesquisa de preços de mercado para subsidiar os preços unitários que serão utilizados na composição do custo do quilômetro rodado. Portanto, são vários insumos que influenciam aí no cálculo do quilômetro rodado. Não se esquecendo que deve a administração colocar no edital, colocar no projeto básico o ano limite de fabricação do veículo. Um veículo com 20 anos e um veículo com 2 anos, o custo do quilômetro rodado não poderá ser o mesmo. Porque lá na composição, o valor do residual, ou o valor do veículo de é muito variável, podendo ser de 20 mil, 30 mil para 200 mil reais. Isso vai influenciar diretamente no custo do quilômetro rodado. E da mesma forma, a manutenção, com relação à questão do tipo de estrada, que será aí o veículo irá trafegar. E por consequência, finalizando, no orçamento detalhado, tendo o quê? O custo do quilômetro rodado por rota. Um projeto básico de serviços profissionais especializados. Normalmente, tem-se o hábito de licitar esse serviço apenas com o objeto da licitação. Prestação de serviço jurídico ou contábil, no valor fechado para todo o serviço ou no valor estimado para o mês. Não está demonstrado o que compreende esse serviço, como serão executados os serviços e com o que serão executados esses serviços. Necessariamente tem que estar apresentado aí a relação de todas as atividades e de todos os serviços que serão prestados mediante a contratação oriunda dessa licitação. Deve demonstrar, constar do projeto básico ou do termo de referência aí, a relação dos profissionais que irão trabalhar nessa prestação de serviço, com as suas quantidades e preços unitários, quantidades podendo ser horas ou mês. A quantidade de outros tipos de mão de obra ou de materiais que serão utilizados necessários para a prestação desse serviço, com as suas quantidades demonstradas e os preços unitários de cada um deles. E, por fim, a composição do BDI, que são as despesas indiretas e o lucro da empresa que irá aí ser contratada. Deverá ser demonstrado. E aí se tem-se o quê? Um termo de referência detalhado e, por consequência, um orçamento referencial ou um orçamento básico detalhado. Um projeto básico é um termo de referência de serviço de limpeza pública. Muitas estações acontecem da mesma forma serviço técnico especializado, apenas com o objeto e o valor estimado para o mês. Não se define nem quais os serviços que englobam a prestação do serviço de limpeza urbana. Varrição, coleta, transporte, só um ou qual outro serviço? O que a administração quer que seja feito no contexto dessa prestação de serviço? Ou, às vezes, a licitação ocorre apenas com a relação dos serviços que serão aí prestados, sem nenhum demonstrativo, sem nenhuma caracterização da necessidade da administração. E o que ela pretende, de que forma e com o que será executado esse serviço. O que precisa ter no termo de referência ou no projeto básico para esse tipo de serviço? Primeiro, fazer-se um estudo, um levantamento das características sociais e econômicas da cidade. Porque em função disso é que vai se definir os tipos de resíduos sólidos que serão produzidos na cidade. Hospitalar, comércio, residência e outros. O estudo prévio, definição do quê? Da quantidade, estimativa da quantidade de resíduos sólidos por categoria gerado por mês. O mapeamento da cidade definindo o quê? Aonde ocorrerá a prestação desse serviço. Então, definindo todas as vias que ocorrerá a prestação do serviço, cotando a extensão de cada uma delas, um quadro resumo da extensão de todas as vias por região ou por setor e de toda a cidade. Deverá ter
demonstrativo, definindo os tipos de máquinas, veículos, equipamentos que serão utilizados nessa prestação de serviço. Os tipos de mão de obras que serão utilizados na prestação desse serviço. Gari, operador, aquele que pega o lixo, e assim por diante. Tem que ser definido quais os tipos de mão de obra que a administração quer e pretende para aquela prestação de serviço. Deve-se definir a composição dos custos unitários de cada máquina, veículo e equipamento, com base em pesquisa de preço dos insumos que compõem a composição de custo do máquina, veículo e equipamento. Deve ser feito o quê? A composição dos diversos tipos de mão de obra, dos custos dessas mãos de obras, com pesquisa e preço de mercado dos insumos, para subsidiá-los, a composição de custo. E, por fim, tudo isso para quê? A composição dos custos unitários de serviço, seja de varrição, coleta, transporte, remoção de entulho ou outros serviços que englobam a prestação do serviço. Essas pesquisas de preço de mercado, mais uma vez, devem estar registradas em um mapa de coleta de preços de mercado, com a identificação das empresas das quais foram coletadas. E o critério para definir o preço unitário, se foi a média, a mediana, ou a moda mediana, ou... Desculpa, a média, a moda ou a mediana dos preços coletados. E, por fim, caso dessa prestação de serviço esteja aí a operação ou a execução do aterro sanitário, é necessário o projeto básico desse serviço. E o orçamento detalhado, dentre das peças, o orçamento detalhado desses. Caso algum serviço da operação ou da execução do aterro sanitário não conste das planilhas oficiais adotadas pelo tribunal, da mesma forma, deverá ser aí apresentadas as composições de custo de cada um deles. Porque a operação do aterro sanitário e a execução do aterro são meio que separados dos demais serviços, que em parte ele envolve serviço de engenharia. Portanto, um projeto básico, um termo de referência do serviço de limpeza pública é bastante complexo. É um estudo demorado que deve a administração sim fazer e precisa para evitar aí, às vezes, algum tipo de irregularidade ou falha no projeto básico. Porque esse tanto de informação com relação aos projetos básicos? A grande maioria dos contratos onde tem sobrepreço, a origem está no projeto básico, elaborado, falho, não contemplando todos os detalhamentos mínimos necessários. Ou projetos básicos mal elaborados. Com certeza, um projeto básico mal elaborado propicia a ocorrência de sobrepreço na contratação. Por consequência, superfaturamento, por consequência, dano ao município. E aí gestores, servidores, podendo ser responsabilizados. Dentro de licitações e contratos aí desse subsistema, inexistência de controle de execução de contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços. Boa parte dos contratos celebrados pelos municípios não tem um controle de execução dos contratos. O que precisam os controladores internos atuar? Cobrar, notificar os gestores que designem formalmente um servidor para acompanhar a execução dos contratos, normalmente por área. No caso de obra, serviço de engenharia, por um engenheiro. No caso de bens de permanente ou de consumo, o chefe do almoxarifado. Outro serviço que tem um servidor aí designado para acompanhar a execução deste contrato, ficando apenas a cargo da empresa contratada executar o serviço da forma que ela entender. Ou entregar os materiais e um ou outro servidor poder receber esses materiais, não sendo responsável pelo recebimento. Dentro de licitações e contratos, termos aditivos celebrados sem justificativa técnica. Necessariamente, todos os termos aditivos devem ser justificados tecnicamente a sua necessidade. Termos aditivos em desacordo com o contrato, objeto, preço e data. Necessariamente, só pode ser objeto de termos aditivos aqueles acréscimos do objeto original. Outros serviços que não compõem o objeto original não podem ser objeto de aditivo, mas sim objeto de nova licitação. Muitas vezes, já aconteceu N vezes, contratos, por exemplo, de pavimentação urbana. Está pavimentando um setor, uma região, e precisa fazer pavimentação em outro setor, uma ou duas ruas. Faz o aditivo do primeiro contrato. Esse segundo serviço não tem nenhuma correlação com o objeto original. Deve ser objeto de nova licitação.
Da mesma forma, um contrato de fornecimento de bens ou material de consumo tem a relação dos materiais. Não pode ser editado com outros tipos de materiais. Aí é objeto de nova licitação. Termos aditivos, e ainda, não pode ser objeto de termo aditivo serviços que eram previsíveis à época da licitação, ou serviços que estavam contemplados nos projetos da obra, no caso, ou na especificação, onde o regime de execução do contrato for de empreitada por preço global. Porque a empreitada é para a entrega de todo o objeto caracterizado, definido nos projetos e na especificação. Vale lembrar que divergência entre as peças do edital, entre uma e outra, ou entre as peças do edital e o local da obra, é responsabilidade da licitante questionar no momento da licitação. No caso, principalmente dos contratos ou das licitações, onde o regime de execução será o de empreitada por preço global. Caso ela não questione e assume a contratação, e ela constatar depois alguma falha, alguma divergência, algo que foi orçado é menor, ela terá que executar pelo valor do contrato. Isso não poderá ser objeto de termos aditivos. No caso de contrato cujo o regime de execução é de empreitada por preço unitário, aí sim paga exatamente aquilo que foi executado e pode-se editar a necessidade da obra ou do serviço. Preços. Os preços do termo aditivo devem seguir os preços do contrato, salvo se os preços do aditivo for do preço base à época de celebração do aditivo. Muitas vezes faz o termo aditivo, pega os preços do dia da celebração do aditivo, mas mantém-se os preços base, os mesmos da época da licitação quando da apresentação da proposta. Não pode, deve seguir nesse caso os preços aí do contrato. Termos aditivos que são celebrados após o encerramento do contrato, após a vigência do contrato. Não se for acréscimo, no caso é objeto de nova licitação. O contrato acabou, não tem mais o que fazer. Termos aditivos que extrapolam a modalidade de licitação do contrato. Muitas vezes faz uma licitação, convite no limite do valor, 149 mil. E depois há necessidade de fazer um aditivo, não pode. Porque o valor do aditivo somado ao valor do contrato não pode extrapolar a modalidade de licitação realizada. Muitas vezes faz isso no sentido de que parcelar o objeto ou a obra entre contrato e aditivo para quê? Para licitar numa licitação de menor amplitude. Proibido. Nesse caso, o serviço de aditivo, como deve ser feito para ser executado? Deverá ser objeto de nova licitação. E aí o que? Numa modalidade de licitação de maior amplitude. No caso do original tiver sido um convite, necessariamente tem que ser uma tomada. E aí o que acontece? O contrato foi um ato ilegal. Termos aditivos sem planilhas demonstrativas de acréscimo ou redução de objeto. Muitos termos aditivos que têm acréscimo ou redução, ou as duas coisas ao mesmo tempo, não estão demonstrados em planilhas orçamentárias. Necessariamente, toda alteração do contrato deve estar demonstrada em planilhas, no mesmos moldes do contrato original, preço e relação de serviço, assim, o caso da redução. De acréscimo, serviço que compõe o objeto original poderá ser editado observando o regime de execução. Financeiro. O outro subsistema. Inexistência de controle de concessões de diárias. Ainda acontece em muitos municípios que não tem norma, não tem regulamento com relação à concessão de diárias e à prestação de contas da diária recebida. Devem os senhores controladores notificar os gestores para que implante uma norma, regulamente a concessão de diárias e a prestação de contas. Vale lembrar que, de acordo com a Constituição, todo mundo que recebe recurso público deve prestar contas. Então, independente também de norma, quem recebe diárias deve prestar contas. E o que deve ter neste ato da administração, a norma? Deve estar ali a motivação do ato, todo ato de concessão de diárias, a motivação e para que fim se destina o deslocamento, o afastamento do servidor do município. Dentro desse mesmo subsistema, despesas são pagas sem a regular liquidação. Muitas vezes a despesa é liquidada apenas com um atesto na nota fiscal. Qual a garantia que a administração está tendo do bem que está sendo entregue ou do serviço que está sendo prestado? Nenhuma.
Então, isso deve acontecer o quê? No caso de obra e serviço de engenharia, deve ter o servidor formalmente designado. No caso de obra e serviço de engenharia, profissional da área de engenharia, que deve apresentar as medições nos moldes do contrato, atestadas por ele pelo RT da execução da obra, o responsável pela execução da obra, e ainda um relatório, resumo das atividades que ocorreram no período de execução daquele serviço. Muitas vezes, no caso de pavimentação ou outro serviço de infraestrutura, tem que ter um relatório dizendo aonde que foi executado aquele serviço. Segundo, em que pé está a meta daquele contrato, o cronograma. Então deve ter um relatório que acompanhe também as medições, não somente a medição, pelo engenheiro responsável pela fiscalização. No caso de compras e prestações de serviço em geral, um servidor formalmente designado, que é aquele que faz o controle da execução do contrato, que apresente um relatório detalhado das atividades que ocorreram no caso de prestação de serviço, das atividades que ocorreram periodicamente. No caso do transporte escolar, se não tiver alguém que acompanhe a execução desse contrato, como se dará a liquidação? O serviço ocorreu nas quantidades e nos locais previstos, com a qualidade definida. Compras. As compras foram entregues nas quantidades e qualidades especificadas lá no edital. Então, a liquidação não pode ser simplesmente com base no atesto na nota fiscal. Estaria a administração aí incorrendo um erro grave. Agora, vamos fazer um retrospecto aí. Projeto básico, não controle da execução do contrato e a liquidação e pagamento. Um contrato onde o projeto básico foi deficiente. Provavelmente, ou pode ocasionar um sobrepreço nessa contratação. Por consequência, superfaturamento e às vezes prejuízo à administração. E esse contrato não tem controle da sua execução. Já tem falha na licitação, na execução não tem nenhum tipo de acompanhamento do que efetivamente está sendo entregue, daquilo que está sendo efetivamente sendo prestado como serviço. E por final, o pagamento. Estará aí a administração efetuando pagamentos de algo que ela nem tem conhecimento do que efetivamente aconteceu. Então, é um fato que acontece na grande maioria dos municípios. Falha no projeto básico, ninguém acompanhando a execução das despesas do contrato e a liquidação de forma apenas com atesto na nota fiscal. Aqui alguns exemplos encontrados aí nas inspeções pelos auditores da Secretaria. Um modelo, por exemplo, de um termo de referência para aquisição de peças para caminhões, aonde o termo de referência tinha apenas a relação da frota e lá em cima o objeto, fornecimento de peças e prestação de serviço, 5 milhões. Nada demonstrado, a necessidade da administração, nenhuma vinculação com a frota, nada. O caso aqui é um termo de referência para aquisição de gêneros alimentícios, onde o termo de referência se limitou apenas na relação dos itens e das quantidades, mas nenhuma outra informação. E aqui, uma despesa sendo liquidada apenas com um atesto na nota fiscal. E para finalizar, eu quero dizer que os senhores controladores internos são os grandes parceiros dos auditores da Secretaria de Fiscalização e dos demais auditores das outras secretarias que também passaram a fazer trabalho de campo na realização dos nossos trabalhos, principalmente os trabalhos de campo. E aí eu peço desde já a colaboração de todos os senhores, no auxílio dos nossos colegas, quando da realização dos trabalhos em campo. Pois vocês são os nossos parceiros. Sem a participação de vocês, o trabalho realizado pelos nossos auditores fica em parte prejudicado. Muito obrigado a todos aí, tenham uma boa tarde.